Olá, Shalom, que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje nós vamos tratar mais um pedacinho a respeito do estudo sobre Pentecostes, sobre a festa de Shavuot. Hoje nós vamos ler um trecho de Atos, capítulo 2. Né? Vamos ler juntos aqui, por isso eu vou compartilhar a tela para a gente poder trabalhar o assunto. Atos 2 é a festa de Pentecostes. Nós estamos falando sobre a festa de Pentecostes, sobre a festa de Shavuot, que também é festa das semanas, ou festa das primícias. Bom, tem ali vários nomes, né, que nós podemos usar para designar essa festa de Pentecostes. Nós já falamos sobre isso daí em outras ocasiões. Em Atos 2, vamos ver esse trechinho aqui, ó, logo no comecinho, os primeiros versículos, que é o que nós vamos falar no dia de hoje. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse é o trecho que nós vamos ler. Eu vou voltar no versículo primeiro que nós falamos, até em vermelho aí, porque é para enfatizar bem o que, na realidade, eu quero mostrar, que eu quero estudar com vocês, que é o comecinho ali, ó, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Isso aqui é muito importante, porque, como nós falamos, esse Pentecostes, essa festa, é a festa de Shavuot, é a festa das semanas. E aqui, o trecho de Atos 2 deixa bem claro que o dia de Pentecostes foi cumprido. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Ou seja, essa festa, neste dia, foi cumprida. Ela foi realizada. Não é simplesmente cumprindo-se um dia como outro qualquer. Não, esse dia foi cumprido. Eu vou colocar aqui pelo menos três pontos que são interessantes para a gente definir esse cumprimento do dia de Pentecostes. Agora, para a gente ver isso daí, nós vamos ter que, né, ler um trecho da Torá, né, do Antigo Testamento, Pentateuco. Aí, ó, em Levítico 23, no 15 e 16, mas só o 16, só o versículo 16 já é o suficiente para a gente. Olha só, até o dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. No livro de Levítico, capítulo 23, esse aqui é o capítulo das festas, né, no livro de Levítico. Então, lá estão elencadas todas as festas que Deus estabeleceu junto com Israel, para que fossem cumpridas perpetuamente. São festas perpétuas. Aqui, nós já falamos sobre isso, repito, em outra ocasião, é para contar 50 dias, a partir do dia da peça, né? Dos dias dos pães ázimos, contam-se 50 dias. São 7 sábados, e esses sábados não necessariamente sejam um shabat, o sétimo dia da semana, mas sete semanas. E o 50º dia é aqui esse dia de Pentecostes, daí o nome grego, Pentecostes, para essa festa de Shavuot. Shavuot é o nome hebraico, já falamos. Então, esse primeiro ponto, perdão, para a gente poder lembrar que o dia de Pentecostes foi cumprido. Eles contaram. E esse dia de Pentecostes é nesse 50º dia, depois da Pêssar, depois da Páscoa. Em Deuteronômio 16, versículo 10, também fala da festa de Shavuot, Pentecostes. Fala assim, ó, depois celebrarás a festa das semanas. Está aí, ó, festa das semanas. É Shavuot, é Pentecostes. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Então, neste dia, Deus orientou que fosse dada uma oferta ao templo, né? À casa do Senhor. Só que aqui em Deuteronômio, ele fala para dar uma oferta voluntária da tua mão. Então, nós cremos que naquele dia de Pentecostes, em Atos 2,
os números, né, de 50 dias, esses dias foram contados, era o 50º dia, e essa festa que ocorreu, ela ensejou uma oferta por parte dos fiéis. Eu acredito que os apóstolos, os discípulos de Jesus, tenham ido lá no templo oferecer aquilo que o Senhor orientou em espírito a eles, uma oferta voluntária da mão deles, né, segundo o Senhor Deus houver abençoado. No final do capítulo de Atos 2, deixa bem claro que eles perseveravam no templo, no partir do pão. Observa, perseveravam no templo. Então, certamente, eles tinham cumprido o dia de Pentecostes, entregando essa oferta voluntária. Voltando para Levítico 23, agora no versículo 21, olha só. E naquele mesmo dia, apregoareis que tereis santa convocação. O dia de Pentecostes é uma convocação santa, é uma solenidade, é um dia solene, parece pleonasmo isso aí, né? É um dia solene, realmente é um dia que nós temos que reservar para o cumprimento dessa festa. Olha a expressão seguinte, ó, nenhum trabalho servil fareis. Esse nenhum trabalho servil fareis representa aqui um dia de Shabat. Só que aqui não é um 7º dia da semana. Aqui seria algo como se fosse um feriado, um dia de descanso. Nenhum trabalho servil fareis. É um dia de feriado. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Então tá aí, é uma festa perpétua. O que é interessante perceber é que se é um dia de feriado, está escrito, né, nenhum trabalho servil fareis, é apenas a expressão. Se é um feriado, é óbvio que eles conseguiram se reunir no mesmo lugar, porque era feriado, ninguém estava trabalhando. Né? É isso, nenhum trabalho servil fareis. Um feriado, todos conseguiram se reunir concordemente no mesmo lugar. Então, eu só coloquei aqui 3 pontos, existem mais. Se vocês assistirem ao estudo sobre a festa de Shavuot, vocês vão ver que existem mais pontos significativos que provavelmente os discípulos de Jesus tenham cumprido. Por isso a Bíblia registrou em Atos 2 de uma forma correta, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, dizendo que aquele dia, aquela festa, foi cumprida por eles. Continuando, no versículo 2 em Atos. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso aqui é muito importante, sabe? Porque muitas vezes a gente fica falando coisas sem perceber de uma forma correta aquilo que está escrito na Bíblia. Então eu convido a refletir. O que veio do céu? A Bíblia fala assim, ó, veio do céu um som. É isso que está escrito em Atos 2, versículo 2. Veio do céu um som. Algumas versões podem dar alguma palavra diferente, veio do céu um ruído, um barulho, alguma coisa nesse sentido. Mas o sentido é o mesmo. O significado é o mesmo. O que veio do céu foi um som. Ouviu-se um barulho que veio do céu. Mas ali, naquele momento, ninguém viu nada. Esse barulho foi colocado como se fosse, foi descrito, melhor dizendo, né? Esse barulho foi descrito como se fosse um vento veemente e impetuoso. É interessante, né? Porque a palavra vento e a palavra espírito no hebraico é a mesma, é ruach. Então, assim, ó, como de um vento veemente e impetuoso. Esse som era de um vento, mas não houve vento, era só o som. É isso que está escrito aí. Um som como de um vento veemente, impetuoso, um som forte, como se fosse um som de vento de tempestade, alguma coisa muito agitada. E encheu toda a casa em que estavam sentados. Isso daí não durou muito tempo, não, foi pouco. Veio o som e agitou tudo, mas não tinha vento. Era apenas o barulho de um vento. Não desceu um vento, não ventou. Era apenas o barulho. Falando de vento e espírito, né? Aquele trechinho no Evangelho de João, capítulo 3, em que Jesus conversa
com o sacerdote, é muito importante, porque lá ele fala, sobre o vento. O vento, sopra e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ali tem vamos dizer assim, um trocadilho de palavras, de vento com espírito, quando nós analisamos isso no hebraico, porque a palavra é a mesma. É muito interessante isso. E aqui veio do céu um som. Veio fogo do céu? Não, não veio fogo do céu. Veio vento do céu? Não, não veio vento do céu. Foi apenas um barulho. Importante. Depois desse barulho, foram vistas por eles línguas repartidas. Também é interessante a gente ler com calma. Foram vistas línguas repartidas, como que de fogo. Algumas versões trazem expressões semelhantes, mas não dizem que são línguas de fogo. São línguas né, com formato, com aparência de fogo, mas não eram línguas de fogo propriamente dito. Na realidade, não queimou ninguém, né? Apenas a aparência delas, que se pousaram, elas pousaram sobre cada um deles. Isso sim é que descreve adequadamente a descida do Espírito. Eles não ficaram agitados, não ficaram ali caindo como se fossem em transe, não, não aconteceu nada disso. Aqui foi um acontecimento muito simples, muito calmo, muito tranquilo, sereno. Veio um barulho de um vento e depois desse barulho eles viram línguas repartidas sobre cada um deles que tinha aparência, essas línguas tinham aparência de fogo, mas não eram de fogo. A partir dali, eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, de maneira que pessoas que estavam próximas, que eram de outros países, essas pessoas todas eram judeus, né? Nós vamos perceber isso daí lendo o próprio texto ali de Atos 2, o versículo 5 vem falando sobre essas pessoas. E depois, no discurso de Pedro, ele exorta essas pessoas, homens israelitas, eram todos judeus, só que judeus de diversas nações. Então, eles falavam outros idiomas, judeus que eram gregos, judeus que moravam na Babilônia, então eles falavam outros, o idioma da Babilônia, judeus assírios, judeus do Egito. Então, eles tinham outros idiomas, não falavam necessariamente o aramaico ou o hebraico. Talvez soubessem o hebraico para ler as escrituras, mas o idioma corrente da nação deles, do país, melhor dizendo, do país deles era outro. Por isso, na realidade, essa questão deles falarem outros idiomas. E aqueles que estavam ali vendo isso, eles, na realidade, eles compreenderam no seu próprio idioma. Isso é importante perceber, porque na realidade a gente lê muitas vezes e passa batido dizendo que desceu do céu fogo, o Espírito Santo é fogo. Não, o Espírito Santo não é fogo, o Espírito Santo é vento. Né? O Espírito Santo é ar, é sopro. Algumas Bíblias traduzem lá em Gênesis, o Espírito de Deus traduzem como sopro de Deus, e por aí vai. A questão é, em Atos 2, desceu um som, esse som era parecido com o som de um vento, e depois foram vistas línguas repartidas. A aparência dessas línguas era de fogo, elas não eram línguas de fogo propriamente dito. Amém? Então, isso daí, ó, no dia de Pentecostes, no dia da festa das semanas, é importante guardar isso daí. A festa das semanas é uma festa perpétua que estava sendo cumprida pelos apóstolos. Ela estava sendo cumprida pelos discípulos de Jesus. Falei apóstolos porque Jesus aqui já havia entregue a eles a grande comissão. Então, eles já estavam com essa missão em mãos, de levar a palavra de Deus, de levar os ensinamentos de Jesus às nações. Isso é muito sério, muito importante. E a gente precisa aprender a ler as escrituras com mais calma, com mais paciência. De qualquer forma, a festa de Pentecostes foi cumprida e naquele dia o Espírito Santo desceu. Amém? Uma ótima semana para você. Shalom.